Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. Quem não achar, é melhor ir para o céu. Você não vai fazer a mínima falta no reino de Deus na terra. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 1 em diante. Gênesis, capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Feche os seus olhos, por favor. Pai, fala conosco nessa noite. Que a tua voz seja ouvida, percebida, sentida. Somente um Deus é capaz de falar com tanta gente ao mesmo tempo. Por isso a gente se rende à direção, à instrução, à inspiração e ao poder do teu Espírito. Que o teu filho e a tua filha que aqui está, saia daqui percebendo o quanto o Senhor ama e quanto o Senhor conhece a vida dele e a vida dela. Não deixa, Senhor, o nosso pensamento vaguear, sair daqui, que nenhuma distração interna ou externa seja capaz de tirar a nossa reverência, o foco e a atenção da Tua palavra. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Eu quero falar sobre o tema, o poder criador do nosso Deus. Talvez você entrou aqui precisando de um milagre urgente na sua vida. Mas quando você avalia as possibilidades humanas, e a gente faz isso, quando a gente vivencia um drama, uma adversidade, um problema, naturalmente nós buscamos dentro de nós, ou com amigos ou pessoas, caminhos naturais para solucionarmos os problemas que enfrentamos. Mas às vezes a gente esbarra na impossibilidade humana. E aí isso nos remete à necessidade de vivermos e sermos atingidos por um milagre de Deus. O que é milagre? Milagre é uma mera possibilidade divina. Aquilo que eu não posso fazer e você também, o Deus que servimos tem poder para realizar isso. Mas eu quero discorrer sobre esse tema, mostrando essa faceta de Deus, que é a sua capacidade de realizar milagres, porque Ele é um Deus criador. E o texto que nós lemos nos mostra o porquê disso. Quais são as razões pelas quais o nosso Deus é um Deus que realiza milagres e tem a capacidade de realizar coisas impossíveis na vida da gente. Quais são essas razões? A primeira, diga comigo: Deus é Deus antes de tudo existir. Diz o verso primeiro que no princípio criou Deus. Diga: no princípio. O nosso Deus é desde o princípio. Ele é eterno. Antes de tudo ser,
ele já era. Diga amém, irmãos. Por isso não existe para ele impossibilidade. Quando eu vivencio essa necessidade de um milagre, eu me reporto a esta verdade de que Deus existe antes de qualquer coisa. Então ele não é pego de surpresa. Às vezes a gente tem essa tolice de criança da fé, de conversar com Deus, querendo informá-lo sobre o que está acontecendo na nossa vida, com uma expectativa de que estamos falando algo que ele não sabe. O Deus que você serve, que eu sirvo, não existe para ele nenhuma impossibilidade, porque ele já existe antes de tudo existir. É por isso que eu profetizo nessa igreja milagres que ele vai fazer, que são situações que estão para além da nossa capacidade. Por que eu chego aqui, por exemplo, e digo que a nossa igreja vai ser de esquina? Porque humanamente falando isso não é possível. Nós nunca tivemos recursos em caixa para partir para um desafio, qualquer um desses que nós já vivenciamos aqui. Mas por que a gente encara essa parada? Que o nosso Deus é Deus antes de tudo existir. Ele já preparou tudo para a sua igreja alcançar a sua vitória. Diga amém e aplauda o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está precisando de uma palavra de Deus para a sua vida, receba esta. O Deus que você serve é Deus antes de tudo existir. Descanse nessa verdade. Leve isso para a sua vida. Não fique com insônia buscando alternativas para aquilo que você sabe que, humanamente falando, você não tem o que mais fazer. Uma vez uma mãe estava com a sua filha sendo operada e o médico saiu no meio da cirurgia para falar com ela e disse: minha senhora, fizemos tudo o que era possível e agora a sua filha está na mão de Deus. Sabe o que ela disse? Oh, glória! Você está na mão de Deus, meu amigo, está na mão certa. E aí ela declarou a sua fé e a sua filha foi curada, saiu da sala de cirurgia completamente sarada. Foi um sucesso. Então receba isso para a sua vida. Você que está num beco sem saída, está enfrentando situações para além da tua capacidade de resolver. Segundo lugar, o nosso Deus é um Deus poderoso e criador. Diga comigo, Deus é um Deus que gera milagres do nada. Diz o verso primeiro, no princípio criou, diga criou. Essa palavra criar no hebraico é bará, que significa criar do nada. Se alguém está vivendo essa experiência do nada, seu casamento acabou, sua saúde se esvaiu, suas finanças quebraram e você chegou ao nada. E por isso talvez você está jogando a toalha e chutando o balde da fé, porque aquilo que está doendo em você, lamentavelmente, gerou nada, não é mais nada. Não há mais o que fazer para você, que no princípio não tinha nada, e Deus criou do nada, tudo veio a existir. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte, aplauda Jesus. O que significa essa verdade? Vamos aqui falar de 3 implicações dessa verdade que tem um impacto forte na minha e na tua vida. Como é que Deus faz isso? Como é que eu posso viver isso no meu dia a dia?
Diga comigo: o poder da palavra de Deus. Disse Deus, coloca o texto aí: haja luz. Do nada, ele declara para o nada que aconteça o que ele queria. Tem muita gente que não tem essa capacidade de ter fé e convicção para buscar e vivenciar o milagre, porque não tem a palavra de Deus no seu coração. Meus irmãos, sem o poder da palavra, você não consegue vivenciar essa experiência do milagre. Você precisa ler, estudar, guardar, memorizar, gravar a palavra para usar essa palavra. Que foi com a palavra que do nada Deus criou tudo. Ele disse: haja luz. Em vez de você murmurar, reclamar, se deprimir, leia a Bíblia e vá para o campo de batalha e vença a sua guerra, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Se Ele criou, foi capaz de criar o universo do nada, quanto mais essa bronca que você está vivendo, quanto mais essa adversidade familiar que você está vivendo, pessoal, emocional. Encharque a sua mente da palavra. Ensope a sua alma com a palavra. E viva pela palavra. Quando eu declaro as profecias desse altar, a minha confiança não é num pastor animado, mas é na palavra de Deus, na promessa de Deus para a minha vida, para a vida dessa igreja. É isso que me dá intrepidez, ousadia, porque a palavra, ela queima no meu coração e na minha mente. Então a pergunta que se faz necessária é: como está o seu relacionamento com a palavra? Sem ela, você não tem o que dizer na hora da adversidade. Mas com ela, você é imparável. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Terceiro lugar, diga comigo: Deus é o único que pode trazer ordem. Diga ordem na minha vida. Diz o verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Diga: sem forma. O que Deus encarou foi o caos, foi a desordem. E Deus é o Deus da ordem. E Ele é o único que pode trazer ordem nessa bagunça que se instalou em alguma área da sua vida. Você desarrumou tanto a sua vida, deu cabeçada, tomou atitudes impensadas, afoitas, precipitadas, e de repente em alguma área da sua vida se instalou a desordem. E Deus te trouxe aqui para te dizer: meu filho, eu tenho poder de organizar a tua vida. Eu tenho poder de arrumar a sua vida, de trazer ordem onde o caos se instalou. Quando Deus começa a falar para a criação do universo, Ele se depara com uma terra sem forma e vazia. Talvez alguns aqui frequentem esse lugar, mas você ainda não conhece a Deus, a sua experiência é com a religião, e talvez a sua alma esteja vazia. Você não sente a pancada do Espírito Santo na sua alma. Sua alma está em desordem, seu coração pesado. E Deus trouxe você aqui para te dizer que Ele é o único que pode arrumar a sua vida. Você tem se esforçado, tentado, usado a sua habilidade pessoal, seus conhecimentos.
seus talentos e percebe que o tempo passa e essa desordem não some. E Deus ama tanto você que te trouxe aqui. E deseja arrumar isso aí. A desordem é do diabo, gente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para as mulheres. Você arruma a sua casa? Você é uma mulher zelosa? Sua casa cheira bem? Sua gaveta? Que às vezes as coisas na família não fluem porque a vida é uma bagunça. Você tem uma pasta de contas pagas e de contas a pagar? Você tem horário para as coisas? Você acorda na hora certa? Dorme na hora certa? Sua alimentação está uma ordem ou uma bagunça? Quem quer vitória aqui? Guarde essa palavra. Deus não faz nada que esteja disponível ao homem realizar. Se a sua vida é uma bagunça, Deus não se mete nisso. Deus abençoa a ordem. Deus não tem convênio com a desordem. Arrume a sua vida. Mostre para Deus que você amadureceu, que Ele pode investir na tua empresa, no teu comércio, na tua vida, na tua família. Mostre para Ele que você se tornou homem de verdade, uma mulher de verdade. Eu chego aqui na igreja e onde eu vejo desordem, eu quero pedir para arrumar. A moça passou por mim falando sobre um assunto que eu estava conversando, dizendo, pastor, é detalhista? Sou. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. E quando Ele encontra qualquer lugar que busca a ordem, o milagre vai acontecer sempre. Em nome de Jesus, diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Em quarto lugar, diga comigo, Deus. Quarto, Adriano. É o único que pode enfrentar as trevas da nossa vida. Diz o verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas, diga trevas, sobre a face do abismo. Ele enfrenta as trevas desde sempre. Ele sabe expelir, expulsar, mandar para correr as trevas. Por isso, não desconecte a sua vida dele, porque senão as trevas chegam. Como é que a gente expulsa as trevas? Por exemplo, se você deixou sua casa com as luzes apagadas, e ao chegar lá agora, como é que você faz? Você liga a luz. Traga a luz para o seu casamento. Traga luz para as tuas finanças. Traga luz para a tua saúde. Traga luz para a sua vida, para a sua fé. Traga Deus para dentro de você, para as tuas coisas. Que essas trevas que tentaram ou estão conseguindo se instalar em alguma área da sua vida, Ele é especialista em expulsar. Por isso, não fique faltando no culto, na igreja, na célula. Não fique deixando de orar, de buscar Deus em casa, porque Deus é especialista em expulsar as trevas. Porque elas existem. Nosso adversário tenta nos atingir sempre. Por isso eu preciso estar alinhado com Deus, para que elas não tomem espaço na minha vida, em qualquer área. Não fique brincando, eu vou na igreja quando dá. Ninguém vem à igreja porque não tem o que fazer. Todos nós temos que fazer, mas tem dia que o nosso Deus precisa ser honrado por nós, adorado por nós. E quando eu priorizo a casa de Deus, quando eu priorizo a minha vida com Deus, eu encho a minha vida de luz,
eu acendo a luz. E se tem algumas trevas, Deus vai expulsar para a glória dele e para a nossa alegria. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. E por último, quinto lugar, diga: Deus só é Deus Todo-Poderoso quando o Espírito dele está sobre a minha vida. Diz o verso 3: a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Eu acho que é o verso 4 ou o verso 2. Coloca o 4. O 2. E o Espírito de Deus, diga, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Esse é o segredo. Se o Espírito Santo pairar sobre os teus negócios, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, se ele estiver regendo as nossas decisões e atitudes, não tem para ninguém. A vitória vai ser certa. Na prática, é quando eu chamo Deus para a minha vida. Milagre da criação do universo aconteceu porque o Espírito de Deus pairava. Estava lá. Havia desordem, trevas, mas estava lá o Espírito Santo. Na hora que a gente leva isso a sério, na hora que cada um aqui entende que o Espírito Santo é Deus da terra agindo, ele é tão real e gosta tanto de você e de mim, que a Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Quem aqui já sentiu ciúme? Só eu? Às vezes um moleque olhando para o pastor, eu vou te dar um murro, moleque. Olha aqui para ti. Olha aqui para mim. Quando a gente começa a planejar qualquer ação, seja em que área for, colocando Deus de lado, a Bíblia afirma que o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Ele percebe quando a gente está o trocando. Quando você, por exemplo, domingo vai para o outeiro e não vem para cá. Quando você opta, por exemplo, em não vir orar quarta-feira e fica em casa, no WhatsApp. Quando acorda de manhã, você fala com todo mundo e não fala com ele. Quando você conversa com os teus amigos da faculdade, da tua empresa, da tua rua, e conversa sobre todos os assuntos, mas não fala dele. Não fala de Jesus. Aí ele percebe que nós estamos, aos poucos, nos afastando dele. Quando você que pediu a ele nessa igreja: Senhor, estou só, quero um namorado, uma namorada. Aí Deus é bom e dá. Aí você chega domingo, liga para o gato, pirento, diz: amor, vamos para a igreja? Ah, hoje não, tem um filmaço aí. Aí você se rende ao pirento, não vem, e o desvio da fé, ele é sutil. Ninguém acorda de manhã e diz: eu não quero mais Jesus. Isso é aos poucos. Por essa razão, se você quer vivenciar os milagres de Deus na sua vida, chama Deus para perto, em qualquer área. Como diz aquela mulher do Vero Peso, não se meta besta de querer fazer qualquer coisa sem a presença de Deus.
que a presença de Deus faz toda a diferença. Viver um dia com as nossas atividades, seja quais forem, com Jesus, com o Espírito Santo, isso vai definir sucesso e fracasso, vitória e derrota. Que Deus te abençoe. Se você entendeu que Deus falou com você, você vai ouvir ainda esta semana ele falar para você assim: haja luz, e a luz vai acontecer na sua vida. Fique em pé e aplauda o Senhor com alegria. Dá um brado de glória aplaudindo o Senhor.